Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? San Luís Rapid Blitz rolando, o Praggnanandhaa venceu a etapa de rápidas e agora eles estão nas etapas de Blitz, galera, é pouquinho tempo no relógio. Vincent Keimer, mais uma partida entre eles, o prodígio alemão contra o prodígio indiano. Será que na partida de Blitz o alemão vai se dar melhor? Porque lembrando, eu mostrei esses dias no canal uma partida entre eles espetacular, né? Um negócio maravilhoso, partida incrível realmente, e o Praggnanandhaa acabou levando a melhor ali na partida e conseguiu a sua vitória. Aliás, o Praggnanandhaa que está fazendo um torneio fantástico. Vamos dar uma olhada nessa partida. Será que o Keimer conseguiu vencer o líder? Ou será que o líder se consolidou aqui no campeonato? Vincent Keimer, o prodígio alemão, tem as peças brancas e abre com a abertura inglesa. C4 foi jogado. Praggnanandhaa responde com E6. Temos aqui o cavalo em C3. D5 diretamente ataca o centro. D4 ocupa a casa central. E o Praggnanandhaa vai com o lance C6 aqui, faz uma formação por enquanto bem sólida. Temos peão toma, peão de E toma, olha que interessante a decisão do Pragna, né? Os dois lances aqui são possíveis também capturar com o peão de C, é possível capturar com o peão de E, deixa as brancas com uma minoria na ala da dama, uma minoria perigosa inclusive, que pode sair atacando, o famoso ataque da minoria na ala da dama. Mas ao mesmo tempo esse lance diminui um pouco a presença central, né, de dois peões centrais que teriam capturando com o peão de C, mas acelera o desenvolvimento aqui do bispo, né? Dá para passar o bispo agora pro outro lado. Vamos ver. Muitas coisas já em jogo no lance 4. Bispo em F4 foi jogado pelo Keimer. E agora cavalo em E7, seguindo o desarrolho, olha aí. Provavelmente vai querer jogar com o cavalo aqui em G6. E3, o Keimer passou o bispo e agora subiu com o peão e quer tirar também o bispo, o cavalo e poder rocar. E agora temos cavalo G6 diretamente perseguindo o bispo, que foge. E aqui esse lance cavalo H4, muito interessante esse lance do Praggnanandhaa, porque esse lance dificulta o desenvolvimento do bispo de casas claras, né? E agora como é que faz para tirar esse cavalo daqui, né? O cavalo está protegido. E é uma posição bastante interessante. Rafa, não dá para pensar num dama H5 aqui, qualquer coisa desse tipo? Seria um lance interessante, as pretas teriam que defender aqui com bispo E7 e o jogo pode ir embora com chances para os dois lados. Mas o Vincent Keimer preferiu desenvolver peça com o cavalo em F3 e agora o Praggnanandhaa tem o cavalo atacado realmente, segue com o cavalo em F5, mais uma vez o bispo está atacado, vem para F4, olha aí que loucura. E aqui temos o lance bispo em D6, bonita a abertura dos caras, né? Alto nível. Aqui, G3 foi jogado pelo Keimer, permitindo a captura aqui em F4. E o Praggnanandhaa vai para isso. Bispo toma, peão de G toma. E agora temos o lance, mais uma vez, cavalo em D6. Galera, é impressionante. Vou dar uma estatística curta aqui, ó. 11 lances foram jogados. Esse cavalo jogou 1, 2, 3... 4, 5 dos 11 lances, quase 50% aqui dos lances foram jogados com o mesmo cavalo aqui do Praggnanandhaa. Rafa, você avisou a gente que não pode mexer várias vezes a mesma peça na abertura. O Praggnanandhaa fez isso e olha a avaliação aqui, ó, tá igual. Tá dando equilíbrio. O Keimer já desenvolveu duas peças, já tem uma presença no centro. O Praggnanandhaa ficou mexendo só o cavalo. Você tá me ensinando coisa errada. Calma, pessoal, calma. Não sei, talvez. A partida seguiu com bispo D3 aqui pelo Vincent Keimer. E agora bispo G4. Não, a gente começa a se questionar, né? A gente começa a questionar as nossas verdades fundamentais do jogo de xadrez, porque realmente a teoria moderna questiona vários dos princípios que até então eram considerados princípios absolutos, e é pra gente ver como no xadrez é difícil encontrar um princípio absoluto, né? De tempos em tempos a coisa vai mudando, principalmente com a evolução dos grandes computadores. Bispo G4 foi jogado, Praggnanandhaa coloca esse incômodo e agora a torre G1 ameaça o bispo, e por isso temos bispo toma. E depois de dama toma, peão de G7 atacado, G6 foi jogado. Quem é que faria o roque aqui? Quem é que fala assim, eu não tenho medo e roca aqui nessa posição? Eu não conheço alguém. Rafa, eu faria. O que aconteceria aqui no roque? Começa a sofrer aqui todo tipo de ataque, né? É muito perigoso. Não é fatal, mas é perigoso. G6 foi jogado pelo Praggnanandhaa, Gran Roque foi jogado pelo Vincent Keimer, cavalo vem para D7, rei B1 deixa o rei em segurança, dama em E7, o Praggnanandhaa tá dando todos os sinais de que ele vai querer rocar na ala da dama também.
E aqui torre C1 foi jogado pelo Keimer. Opa, agora ficou um pouquinho mais arriscado colocar o rei na coluna C, por isso o cavalo B6 primeiro foi jogado pelo Pragnananda. E F5, Keimer agora explode tudo aqui na ala do rei, peão toma foi jogado e agora cavalo em E2. Bonita manobra aqui do Keimer, mostra de novo. Esse lance da casa de F4 para o cavalo, olha que interessante a leitura aqui do Keimer, hein galera. Gran Roque foi jogado pelo Pragnananda e agora cavalo G3 aqui atacando o peão, ele vai recuperar o peão. E aqui, cavalo de bem C4 foi jogado, dama vem para F4, opa, e agora, hein? O que aconteceu? Escapou aqui do duplo de cavalo. Cavalo D2 chega de qualquer maneira, rei vai para cima do cavalo que centraliza. E aqui temos o lance cavalo por F5 recuperando o material. Vincent Keimer, partidaça. Os dois já têm menos de um minuto no relógio. Pragna segue com o lance dama em E6, aqui ameaçando capturar o Pocotó. E agora cavalo cheque, cavalo retoma e torre na sétima, botando pressão num peão que está bem protegido. E olha, esse cavalo não é fácil de tirar ele daqui, né? O bispo aqui é de casas claras, o cavalo é imune a esse bispo e está garantindo, muito importante, a posição desse cavalo aqui na partida. Tanto que o Pragnananda não encosta nisso agora. Segue com este peão aqui, dá um passito para frente. O peão agora fica bem protegido. E aqui temos torre de C em G1, dobrando as torres. Rei B8, Pragnananda autocrava-se jogando esse lance. Que lance maluco é esse, Rafa? Ué, por enquanto tá tranquilo. O cavalo tá protegido aqui pela torre, ou seja, a dama não tá sobrecarregada, né? Ah, mas o cavalo tá cravado, eu vou tomar esse peão. Aí não funciona, porque você toma de dama, né? O cavalo tá cravado, mas quando tomar aqui, o cavalo já não tá mais cravado, né? Então, muito cuidado. A partida seguiu com dama em E5, opa, e agora temos torre de D em E8 pesando na coluna E. Dama toma, torre toma, notem a importância aqui desse cavalo e como ele incomoda na posição. Rei D2, finalzinho, rei C7, rei E2, rei D7, os reis rapidamente avançam no tabuleiro. Torre G8 propondo trocas, o Pragnananda volta a torre para defender. E aqui temos trocas, torre toma, e o rei vem para casa de F3, o rei vem para casa de E7, o rei rapidamente avança para F4, e aqui o Pragnananda tem uma ideia. Ele fala, cara, eu acho que esse rei avançou demais na ala do rei, eu vou atacar na ala da dama. Faz o lance torre C8, Vincent Keimer segue com F3, C5 tenta abrir a posição, rei E5, olha a qualidade do rei do Keimer, galera. Pragnananda segue com C4, ataca o bispo vem para casa de F5, torre atacada, mas o Pragnananda não move esse cavalo que está muito bem colocado, não é? Segue com o lance torre C6, ganhando mobilidade para a torre, para atacar os peões, que vão ter que ser defendidos provavelmente com a torre. Bispo C2 foi jogado, torre ataca primeiramente o peão A4, no limite faz a proteção. Torre A5 dando suporte, porque aqui, pessoal, chegou num final no qual o Pragnananda tem uma maioria de 3 contra 2 na ala da dama. Olha só, 1, 2, 3 contra 2, isso pode se converter num peão passado. Peão passado muitas vezes ganha partida. E as brancas? As brancas têm uma maioria central de 2 contra 1 que no momento parece estar bem controlada, mas não é tão simples assim. A torre aqui ficou impedindo aqui, né, o avanço do peão. Muito boa a posição do Pragnananda. Mas o alemão tá jogando firme e também segue com rei F4, sai dessa cravada. Pode ser que ele queira começar a disparar os peões. E aqui o Pragna rasga B5. A partida agora tá pegando fogo demais. O tempo do Keimer tá caindo. Peão toma, foi jogado. Torre toma. Torre B1 é um lance triste que vem para defender o peão. E agora rei E6 melhora um pouco a posição do rei. E4 era o avanço do peão que ele tinha preparado. Torre B4 jogado pelo Pragna, coloca a torre numa casa escura. E5 ataca o cavalo, vem para B5. Olha, tudo calculado, né? Ele previu tudo. E agora temos o lance rei E3. O Keimer tá jogando no limite do relógio. F6 ataca a cadeia de peões. F4 faz a proteção. Temos trocas. E aqui também o Keimer tem um peão passado, é verdade, mas um peão passado bloqueado no momento. E agora o Pragnananda vai para essa estratégia do lance A5, galera. Ele quer, com 2 peões aqui, um deles vai deslocar esse peão e o outro vai avançar. Por isso, Keimer segue com o lance H4. Temos o lance A4 que não perde tempo. Torre G1 vai para o contragolpe na outra ala. Pessoal, lance 49, os caras não erraram nada até agora. Nada.
Os caras jogaram, se puser isso aqui deve dar 100% de precisão para os dois. Eu sei, é difícil, mas certamente uns 95, 96 aqui. Ninguém errou nada, pessoal. Os caras estão jogando assim, sem tempo no relógio. É bizarro isso. Praggnanandhaa segue com torre por B2, ganha um peão. E agora esses peões são perigosos demais. No entanto, o Keimer não deixa quieto. Segue com o bispo por A4, bota pressão no cavalo. Cavalo vem para C3, bispo atacado. Torre G6 com cheque, rei F7. E agora? Bispo atacado e torre também atacado. O que fazer? Torre F6, primeiro com cheque, joga o rei para casa de E7. E o bispo vem para casa de C6. Um lance que pode custar a partida. E, no entanto, não é tão fácil encontrar a sequência vencedora com pouco tempo no relógio. Se você quiser dar pause nessa posição, vale a pena, galera. Como castigar isso daqui? Como ganhar? Já aviso que é bem difícil e é bem sofisticado. E eu espero que você tenha encontrado. E eu acredito que muitos tenham cavalo D1 com cheque. Qual a ideia desse lance? Por que esse lance é tão bom? Porque o rei agora ele é forçado a vir para a coluna F. Notem que ele não tem essas casas. Ele é forçado a vir para uma dessas duas. E tanto faz para qual casa esse rei for. Tá vindo torre F2, garantido aqui pelo cavalo, com cheque. E aqui vai ganhar um peão, porque o rei não consegue defender aqui a torre. E esse final ganha. Mas Rafa, tá caindo aqui também. Então vamos ver a sequência toda. O rei provavelmente viria aqui para casa de G3 para não levar um duplo de cavalo. Em G4 ele estaria sujeito a duplos de cavalo no futuro. Então viria para G3. Aqui a gente teria essa sequência. E bispo por peão. Parece aqui que as brancas vão conseguir jogar esse final, só que na verdade não. Porque esse cavalo ganha um tempo e defende o peão. E quando o bispo sai tentando disparar, olha só, não dá tempo, o peão chega primeiro. Não dá para tomar o cavalo, senão o peão promove. E aqui este final é um final ganho para as pretas, ainda um pouquinho difícil, mas dá para ganhar. Só não pode trocar esse peão aqui, não pode perder um peão. Esse peão aqui é o cara, né? E também não pode deixar esse peão promover. Tem que tomar alguns cuidados aqui, mas dá para ganhar. Por isso é interessante esse final, né? Cavalo D1 ganha a força. Acabamos de demonstrar aqui, não é tão de outro planeta. É difícil, mas não é assim aquelas coisas de engine, né? Mas com pouco tempo no relógio, o Praggnanandhaa não encontrou e segue a luta. Torre E2 com cheque, rei F3 e agora não dá para dar esse cheque. E por isso a partida segue com torre D2 atacando o peão. Mas agora cai o peão de H6, cai o peão de D4, a luta continua. H5 salva o peão, cavalo em E4 centraliza o pocotó. Rei E3 encosta na torre, torre vem com cheque, joga o rei para casa de F4 e C3 dispara o peão. Cara, que loucura! E nessa posição, o Praggnanandhaa, o Vincent Keimer, ele vai para um lance que parece um golpe tático bacaninha. Que é esse lance bispo por peão, eliminando o defensor do cavalo. Parece um golpe tático bacana. No entanto, aqui teria que ter jogado ou o lance bispo A4 para tentar conter o avanço do peão, ou o lance torre H7 seguido de E6 para tentar disparar o passador. Não é fácil encontrar essas sequências. O Vincent Keimer foi para essa sequência tática que tem um problema sério. Aqui se torre toma e rei toma, ok. Torre C5 as pretas ainda devem estar um pouquinho melhores. Mas aqui as pretas jogam diretamente o lance C2. Lance que exclama do Praggnanandhaa. E a questão é como é que para esse peão agora. Porque o lance torre C6, que seria o lance mais natural, tá levando o cavalo C3. Um lance que ataca o bispo, faz bloqueio e tá ameaçando promover com cheque. Aqui acabou, as pretas ganharam. Por isso que jogar depois de C2. Vincent Keimer vai pro desespero. Quem tem desespero dá cheque. Torre H7, joga o rei para D8, é cheque para cá, cheque para lá. Agora, muito cuidado. Rei A7 aqui seria dramático. Rei A7 aqui seria dramático. Olha que loucura, né? E por que, Rafa, que rei aqui A7 seria dramático? Qual é o problema de rei A7? O problema de rei A7 seria rei por cavalo. Rafa, não é possível. Porque depois aqui da promoção para dama teria torre em A8 com cheque. Opa! Jogando o rei para casa de B6, torre B8 com cheque. E qual é o problema?
O problema é que aqui tem cheque perpétuo, vai ficar dando cheque para sempre. Rafa, e se jogar alguma coisa do tipo rei em C7 aqui? Aqui tem torre B7 e mais uma vez tem perpetuidade. Na verdade aqui tem rei por torre e esse final aqui as brancas com um bom jogo conseguem empatar. Que loucura, né? Então, muita calma nessa hora, por isso o Praggnanandhaa percebeu tudo isso com muito pouco tempo, ele ativou aí as sinapses dele, voltou o rei para C7, os caras têm uma experiência bizarra, né? Torre H7 agora sim, rei B6, opa, agora já não é mais problema, um lance do tipo torre B7 aqui, teria rei A6 única, Praggnanandhaa certamente tá ligado nisso, torre C7 cai no mesmo problema. Por isso, a partida seguiu com torre H6, mais um cheque, rei A5 foi jogado e agora sim, rei por cavalo. Mas depois de simplesmente promoção para dama, Vincent Keymer faz as contas e abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, partida surreal, mais uma partida fantástica entre Vincent Keymer e Praggnanandhaa, que tá fazendo um torneio bizarro. A gente vai mostrar a classificação do Praggnanandhaa e também o relatório do Chess.com. E antes, o desafio 8Chess. Será que você é capaz aqui? A gente tá no aplicativo 8Chess. E eu tô numa das aulas para nível mestre, tá? Então aqui é difícil mesmo, é só para vocês terem ideia, mas o aplicativo tem aulas para todos os níveis. Então você tem as explicações e você vai fazer o lance e você vai ter o feedback. Rafa, que legal, você botou uma IA? Não, isso daqui é ensinamento de grande mestre, tá? Isso aqui não tem nada de IA, a gente não confia em IA para ensinar xadrez para ninguém. Então isso daqui é conteúdo mesmo, tá? De grandes mestres. Enfim, nós não vamos ler tudo isso daqui, mas olha que interessante a posição. As brancas parecem ter ideias como B4, como cavalo por peão depois de tomar aqui, bispo por F6 parece ser uma ideia. No entanto, essa torre está atacada. Difícil escolher o melhor lance, né? Eu acho que B4 aqui faz bastante sentido. Tenho dúvida se não teria um dama por A3 atacando aqui o cavalo. Vejam quanta coisa acontecendo, né? Também me dá bastante vontade de jogar um lance do tipo bispo por F6 aqui, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho receio dessa torre caindo. Que tal jogar peão por cavalo? É outra possibilidade aqui acontecendo nessa posição, né? Que acho que dá para pensar em jogar e de repente depois tentar jogar um B4. Não sei se cavalo continua caindo. Por que não pensar no F3 também, de repente? O F3, o peão tá bem protegido e tá atacando o bispo e tá atacando o cavalo. E esse lance salva a torre. Muitas ideias aqui nessa posição. Vamos tentar fazer o lance F3, ó, lance incorreto. Isso joga nas mãos das pretas. Após bispo F5, olha aí que legal, você tem o feedback. Bispo D3, ó, aqui a gente entende por que foi ruim isso. Aqui bispo F5 atacou a dama, bispo F3 defendeu. E4, as pretas assumem a iniciativa. Olha que loucura! Bacana, né? E é isso, o aplicativo 8Chess é assim, e isso você tem aulas, não é só um lance, depois que a gente tem muitas aulas que são vários lances, esse daqui é 0 de 5 ó, a posição, ó. Então a gente vai ter que achar 5 lances, eu não vou fazer isso tudo aqui, mas é apenas para mostrar para vocês que bacana, né? Vamos ver se é bispo por cavalo, isso? Ah, Rafa, tá ligeiro, hein? Olha aí, aqui explica por quê, ó, o branco olha para ameaça, a sua torre e ignora. Em vez disso, segue com a sua própria agenda. Captura em F6, enfraquece o rei inimigo, deixa D5 desprotegido. Essa foi a ideia mesmo. G por F6, cavalo por D5 é vitória para as brancas aqui. Então, como isso é tão desagradável, pode-se entender a decisão das pretas de ir para a torre. E por aí vai, a aula continua, são mais 5 lances. Isso é uma das aulas de esse curso aqui, deve ter umas dezenas de aulas e é um dos cursos. São mais de 4.000 aulas, para todos os níveis. Baixa hoje mesmo 8Chess nas principais histórias. Bora dar uma olhada aqui no relatório do Chess.com, ver a precisão dos jogadores e a classificação. Temos aqui Vincent Keymer fez 92,2%, Praggnanandhaa fez 95% numa partida de blitz extremamente difícil contra um adversário absolutamente forte que fez 92%, né? Olha o nível. E o Praggnanandhaa, galera, tá jogando tão bem esse torneio que na etapa de rápidas eu já tinha mostrado que ele ganhou. E na etapa de blitz, ele está na primeira colocação à frente de Lev Aronian, da confraria, à frente de Sindarov, Caruana, Jordan Van Fourich, toda a confraria aqui, ele está na frente. Temos também a Wander Liang, Wesley Soanishigiri e na lanterna aqui o Keymer e o laner Domingues Pérez, e por isso o Praggnanandhaa está na primeira colocação geral do torneio. Que legal, Sindarov, o nosso desafiante ao título mundial,
né? Rafa, você ia falar futuro campeão mundial, mais respeito ao Hugo Cash. Calma, você tá pondo palavras na minha boca. Eu tô falando o potência, pode ser, o desafiante ao título mundial, o Sindarov. E aqui temos mais um dia, né? Teremos aí então mais um dia desse torneio e a gente segue acompanhando. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!